Vamos começar, gente. Vamos começar? Tá todo Vou fazer mundo aí? oração, né? Fazer oração. Está valendo. Elias vai gravar? Gravando. Ah, então tá bom. Quem ora pra gente, Joilton? Eu posso orar, vamos orar. Alguém tem algum pedido especial de oração? Eu quero agradecer pelo meu aniversário, por mais um ano de vida. Eu peço que Chico faça mais 51 anos, 112. Aleluia. Amém. A referência parte desses 51 seja. Eu ia chegar aí nos meus 50 do mesmo jeito que você tá aí, tio. Ô, rapaz. Então, mais ou menos. Fez tipo todo aí. Eu vou também pela Rosângela. A Rosângela está me passando mal. Está com uma pressão muito alta, o marido também. Hoje eles iam na igreja, acabaram não indo por conta disso. Pediram oração aqui para o grupo. Então vamos orar. Ô, Joilton, Oi. eu quero pedir oração também pela Liz e a Luana. Que o Senhor resolva uma questão aí. Liz e Luana. Minha neta Uhum. e a minha ex-nora. Ah, tá, entendi. Para que o Espírito Santo trabalhe na mente dela, né, da minha nora, que ela possa... Bem, para que ela possa encontrar o equilíbrio que ela está precisando agora no momento. E só Deus pode fazer. Ok. Elias? Peço oração pelo trabalho missionário que a gente vai fazer na segunda-feira. Esse é um trabalho especial. Então, vamos orar. Bondoso Deus, te damos graças, Senhor. Estamos todos aqui em família, estamos com a Elaine, com tia Lira, o Isaac, estamos com a Nidinha, estamos com o Raimundo, a Zadil, a Ruth, a Hilton, Isaac, Eunides, o Alexandre, a Ilza, o Elias, o Ailton e muitos outros mais que estão aqui conosco, Senhor. E nós queremos orar pelos nossos queridos, queremos orar pela Lídia, pela Ana, que o Senhor possa dar novo ressignificado espiritual na vida delas. Que o Senhor possa guiar as suas escolhas, que eles possam escolher guiados pela tua vontade. Abençoe tanto a Liz quanto a Luana, venha abençoar também a Rosângela, que está passando por enfermidade, a situação não está boa, a situação psicológica não está boa, passou por uma operação policial muito difícil, que o Senhor possa visitar o seu lar, o lar do seu esposo, o seu trabalho, que essa alma possa, Senhor Deus, cada vez mais estar próxima do teu reino, da tua casa. Amém. Senhor Deus, agora nós também vamos estudar, vamos iniciar, Senhor, uma das profecias de Daniel. Vamos iniciar o capítulo 10, Senhor. Eu sei que o teu servo orou mais de 3 semanas, Senhor Deus, para ter essa ação. E nós queremos agora, se o Senhor puder, o seu Santo Espírito, usando o teu servo, nos trazer essa palavra. Abençoe o Nino, para que ele possa, Senhor Deus, falar através de ti, os nossos corações. Te oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos estudar o capítulo 10. Capítulo 10, como o Joilton falou, é um capítulo, na verdade, é a grande profecia de Daniel, né? E até hoje, como eu não estava aqui no estudo do pastor passado, né? Estudo do pastor Jonathan. Jonathan. O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 é uma sequência de 3 capítulos que são contínuos, tá? São 3 capítulos contínuos que eles têm uma única unidade literária, como se fosse uma trilogia, né? O primeiro capítulo é o 10, que é um capítulo de abertura. O capítulo 11 tem várias profecias, que muitas delas, ainda vários teóricos, vários teólogos, estudiosos da Bíblia, ainda divergem sobre algumas interpretações. Não é um capítulo muito fácil de ser estudado. E o capítulo 12 é o final de todos nós. Então, hoje a gente começa com o capítulo 10, que tem uma aplicação muito especial e muito importante
independentemente da profecia que traz nele, porque ele é uma introdução. Ele começa dizendo de uma guerra, né? Uma guerra que não está presente aos nossos olhos, uma guerra que nós não vemos, uma guerra que é uma guerra, é o grande conflito que está oculto, né, do olho nu. A gente não consegue ver o que está acontecendo por trás das janelas, por trás da cortina do mundo, né? Então, esse grande conflito está aí, ele é presente. Então, o capítulo 10, do verso 1, começa dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, Belzar, recebeu uma revelação. Ponto. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, que é esse grande conflito que a gente está vivendo. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Então, são duas partes, são duas etapas, duas coisas que a gente precisa entender. Ele recebe uma revelação, que é a mensagem de uma grande guerra, e depois ele tem uma visão, e numa visão veio o entendimento da mensagem. Então, essa visão nós vamos ver mais para frente. Porque a gente vai ver hoje essa revelação dessa grande guerra. É isso que é muito interessante e importante. E eu queria contar com o apoio de vocês nas leituras. Nós vamos ler bastante hoje. Os versos 2 e 3 do livro de Daniel. Quem pode ler para a gente? Está aí na tela. A Bíblia aí também deixa, porque muito texto que não está aqui na tela vai ser lido na Bíblia, tá? Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e nem usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem os 3 dias. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas Daniel ficou com uma situação assim, não comia nada saboroso, não comia nenhuma especiaria, não usava fragrância perfumada, não usava ungüentos, ou seja, ele estava numa situação assim, buscando em oração, porque alguma coisa estava acontecendo. E para a gente entender melhor o que estava acontecendo, nós vamos voltar no tempo. Vamos fazer um flashback aí das coisas que aconteceram, entender o contexto do que estava acontecendo, por que Daniel estava nessa angústia. O que trouxe essa angústia para Daniel? Que angústia é essa? É justamente isso que a gente vai fazer agora. Buscar um pouquinho alguns capítulos anteriores. Por exemplo, o capítulo 10, como a Elaine leu para a gente, obrigado, Elaine, pela leitura, assim, no terceiro ano do reinado de Ciro. O capítulo 9, que foi o anterior, que o pastor Jonathan passou para a gente, era no primeiro ano de reinado de Dario Medo. E se a gente voltar lá no capítulo 6, quem era o rei e o que aconteceu lá? Então, eu quero chamar vocês para a gente buscar uma timeline, tá? Vamos voltar no tempo para a gente poder entender o contexto de Daniel 10. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês lessem para a gente aí, quem puder ler, Daniel 9, 1 a 5. Daniel 9, 1 a 5. Vamos voltar em Daniel 9. Não está o texto na tela, mas se você puder ler aí na sua Bíblia, vai ser ótimo. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. Esses 70 anos de cativeiro. E ele começa a orar, e ele vai orando, pedindo a Deus. E ele ora justamente segundo o modelo que Salomão falou lá. Ó. Quando suplicar, quando pedir, quando vocês estiverem longe da terra de vocês, orem, confessem seus pecados. E é justamente dessa forma que Daniel começa a orar. Bom, no primeiro ano do reinado de Dario. Mas a gente sabe também, a gente estudou aí no Daniel, no capítulo 6 de Daniel, vamos voltar para o capítulo 6 de Daniel. Quem era o rei no capítulo 6 de Daniel? E que história que é contada lá no capítulo 6 de Daniel? Um rápido, como diz os hispanos, um vistaço assim rapidinho, a gente já sabe qual a história que é e quem era o rei. Daniel 6. Dario, né? Era Dario, era o próprio Dario. E qual é a história que a gente estudou? A gente já estudou essa história no capítulo 6.
Qual é o grande tema dessa história aí? O que acontece com Daniel? Na cova dos leões. Daniel na cova. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Que orava, né, a Deus. Porque ele estava orando a Deus, Daniel orava a Deus e foi proibida a oração a Deus. Agora, vamos voltar, vamos associar as histórias. Primeiro, Daniel, no reinado de Dario, ele entende pelas de Jeremias que está próximo de voltar, de eles voltarem do cativeiro. Então ele começa a orar. E aí, de repente, Dario fala, não pode orar mais. E Daniel faz o quê? Continua orando. E aí Daniel vai para onde? Para a cova dos leões. Então, entende essa história aí, como tem uma associação entre essas duas histórias? É bastante interessante. A gente não sabe exatamente, a Bíblia não diz que se Daniel foi para a cova com os leões, porque ele estava orando pela restauração do povo, pelo retorno do povo do exílio. Mas existe uma associação muito, muito íntima entre essas duas histórias, né? Seguindo o nosso cronograma aqui. E aí, a gente pode pensar assim, poxa, Daniel, e seus quase 90 anos de idade, ele estava ali próximo, 80 e poucos anos já, né? Seus quase 90 anos de idade, a gente pode pensar assim, poxa vida, por que Deus fez com que Daniel encarasse esse novo desafio na vida dele? Com 90 anos de idade, será que era necessário ainda Daniel passar por mais uma prova? Ir para a cova com os leões? Passar por uma prova de vida, entre a vida e a morte, a decisão que levaria à vida e à morte? Deus tem planos. Deus tem planos. Às vezes a gente fica pensando assim, será que por que Deus quer me ensinar e eu estou passando por essa tribulação? Às vezes Deus não tem nada para te ensinar nessa tribulação. Deus quer ensinar outras pessoas. Existe uma guerra, existe um pano de fundo muito grande, que é o grande conflito. A gente precisa entender isso. E buscando um pouquinho mais o livro Patriarca, Profetas e Reis, eu gostaria que alguém pudesse ler para a gente aí, que está no Profetas e Reis, na página 283. Opa, aqui. A oração de Daniel tinha sido preferida no ano primeiro de Dario. Daniel 9, versículo 1. O rei Medo, cujo general, Ciro, tinha arrebatado de Babilônia o cetro do governo universal, o reinado de Dario foi honrado por Deus. Após sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro o sucedeu no trono, e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos, desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para a Babilônia. Segura aí, Joil. Vamos entender aqui. Eu tenho uma parte para complementar. Então, veja, esse Dario aí, o reinado dele foi honrado por Deus, né? E quando ele morre e Ciro assume, é o início do reinado que marcou o fim dos 70 anos, justamente o fim dos 70 anos de cativeiro. Agora, veja o que fala esse mesmo livro nessa mesma página. O livramento de Daniel da cova dos leões tinha sido usado por Deus para criar uma impressão favorável no espírito de Ciro o Grande. As excelentes qualidades do homem de Deus, como estadista, de vistas largas, levou o governante persa a mostrar-lhe marcado respeito e honrar suas decisões. E agora, justo no tempo em que Deus tinha dito que fosse o seu templo em Jerusalém reconstruído, ele moveu Ciro como seu instrumento para discernir as profecias com respeito a ele mesmo, com as quais Daniel estava tão familiarizado, e a conceder ao povo judeu a sua libertação. Fantástico isso, né? É interessante que os judeus dizem que eles pegaram um livro onde mostra que Ciro tinha, há 150 anos antes de ele nascer, sido declarado como meu pastor. Deus falou, meu pastor, que ia construir o templo. Aí imagine uma comissão de judeus chegando lá, mostrando o livro
o livro do profeta e falando para ele que há 150 anos antes que ele nascesse, Deus já havia ungido e escolhido ele para reconstruir o templo de Jerusalém. Fantástico. Assim, emocionante a parte da história, porque assim, a gente vê, é tocante, porque a gente vê assim, como que Deus usou Daniel naquele momento dele, mais uma vez, aquele sofrimento que ele passou, tinha um propósito bem claro e definido, né? Ele influenciou aquela história, quando Dario morre e Ciro vem, aquela história influencia profundamente Ciro. E aí ele abre o caminho para Daniel, que se tornaram muito próximos, e Daniel, juntamente com essa comitiva, aí, apresenta para ele essa história de, vem cá, Ciro, você é o cara que vai fazer cumprir essa profecia, a restauração dos muros do templo da cidade de Jerusalém. É fantástico isso, gente. Para mim, assim, uma coisa assim, impressionante. Como que Deus trabalha, como que Deus vai usando essa guerra que existe no grande conflito entre o bem e o mal, e como que Deus está direcionando, está no controle da história. Então, acho que eu até fechei aqui um pouco o tema, a tela, porque vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, sabe? Deus está no comando da história. Por mais que as coisas pareçam assim estranhas, às vezes uma situação estranha acontece na família, na nossa vida, na vida pessoal, Deus tem um plano. E esse plano não está muito claro para nós a princípio. E nem sei se vai ficar claro para nós. Mas Deus está no comando. E isso ficou claro nessa história de Daniel. Daniel não tinha mais nada que mostrar para Deus sobre a sua fidelidade. Ele era fiel a Deus. E com 80, 90 anos, ele poderia ter questionado, falou, Senhor, depois de tanto tempo que eu fui fiel a ti lá com Nabucodonosor, fui fiel assim, assado, agora eu precisava encarar essa situação de você jogar a cova com os leões, será que precisava passar por isso? Mas Daniel não questiona, ele simplesmente aceita. E Deus usa Daniel nessa situação, nesse grande universo, e nessa grande batalha cósmica, que o mundo está de olho, o universo está de olho, que é esse grande conflito. Ô, Nino, se você me permitir, você abrir um dente sobre isso aí, quando você fala que Deus está no comando. E hoje a Igreja Adventista, a Organização Adventista, sofre muitas vezes bombardeio de muitos lados a respeito que nós perdemos a identidade, que nós estamos seguindo outro caminho, que está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E muitas vezes a única coisa que eu digo é o seguinte: Deus está no comando e Ele sabe como levar o seu povo. Então, assim, não adianta queremos lançar bombardeios, isso vem de nós mesmos, viu? Próprios membros da igreja. Não adianta lançarmos bombardeios sobre a igreja, porque quem é o general, quem comanda essa igreja é Deus. E nós somos apenas os colaboradores dele. E a igreja vai ter que passar por tudo isso que ela está passando para ela sair triunfante. Hoje ela é militante, ela vai sair triunfante. Aqui nós temos adventistas, praticamente, todos são adventistas, e a gente pode falar bem abertamente. Às vezes, a igreja, como liderança, pode tomar alguma decisão errada, uma escolha, uma decisão, mas Deus, como dono, eu tenho percebido isso. Deus, como grande general, como o Raimundo falou, ele conserta os erros que os líderes possam eventualmente realizar. Os líderes da igreja são pastores, são seres humanos. Eles podem errar e erram. Mas Deus, como dono dessa igreja, ele conduz de uma certa forma, vai consertando. Eu já vi isso algumas vezes. Deus conserta. Está errado aqui, ele dá tempo para arrependimento, ele dá tempo para misericórdia, ele dá tempo para a pessoa se acertar. Quando não dá, Deus vai lá e conserta. Ele acerta o rumo da igreja. E assim é desde 1844. Quer dizer, de 1863, que a igreja se reorganizou como igreja, né, como denominação. Assim Deus vem trazendo essa igreja. E erros acontecem, equívocos acontecem, mas Deus é o grande comandante. Deus é o grande comandante, é o grande igreja. Voltando então, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Deixa eu voltar para a apresentação então. Tá bem. Na sequência,
Então, na nossa linha do tempo, a gente percebe o seguinte, que nesse mesmo, quando Ciro assume, aí a gente vai lá para Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4. Vamos lá para Esdras, para a gente entender o contexto de Daniel 10. Tá? Tudo isso é para entender o contexto de Daniel 10. Então, veja, primeiro, Daniel ora, no capítulo 9, pede sabedoria para entender. Aí ele vem a questão da cova dos leões, ele vai para os leões, aquela aprovação. Aí entra Ciro autoriza, vamos ver em Êxodo capítulo 1, 1 a 4. E uma leitura para a gente aí. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor ditou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Porque do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Olha que interessante, né? Deus promove Ciro e Ciro reconhece Deus como, olha, o Deus, como é que ele fala aí? O Deus dos céus, o Senhor Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra. Então ele reconhece Deus como Deus grandioso. E além disso, ele fala assim, então, ó, ouro, prata, gado, animal, se precisar, pode levar. Vai reconstruir. Então, veja, olha a profecia se cumprindo. Cumpre-se em Ciro, os 70 anos, e Ciro declara para que seja reconstruído o templo. Mas aí começa um problema. No capítulo 4 é relatado esse problema, nos versos 1 a 5. O que acontece no capítulo 4? Ainda em Ciro, com Ciro como sendo o governador. É para ler? Pode ler, Nidinha, por favor. Ouvindo adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Obrigado, Nidinho. Então, o que acontece? Os samaritanos entram na jogada querendo fazer o quê? Reconstruir o templo junto com os judeus. E por que os judeus não aceitaram? Eles achavam que era um povo corrompido, né? Eles eram idólatras, haviam misturado, né? Eles entenderam que não eram dignos de participar dessa obra nobre aí. Essa associação com os idólatras, né? E os judeus tinham medo de voltarem a praticar a mesma idolatria que tinha antes. E, né, Ailton? Quem sabe eles falam assim, o quê? Não vamos correr esse risco, nada. E voltar para o cativeiro de novo. Então eles perceberam, não queremos ninguém com a gente, não vamos nós mesmos. Se vocês quiserem aceitar nosso esquema, é com a gente mesmo. Então foi no esquema deles, né? Só que essa confusão, alugaram, o texto, verso 5, alugaram, ou seja, subornaram os oficiais do rei
oficiais lá que estavam lá pela região para falar mentira, dizendo uma coisa, outra, inventar conspirações que não existiam entre os judeus, mas que os samaritanos inventaram essas conspirações. E isso chega onde? Chega no palácio. Quem está lá no palácio? Daniel. Então agora a gente chega no capítulo 10. Então essa é a história, o contexto inteiro que está por trás dessa história do capítulo 10. Então essa é a tristeza, a preocupação de Daniel é justamente essa, que a gente trouxe o contexto, né? Daniel estava lá orando para a reconstrução, e aí vem o mandato, tem Ciro, autoriza, a coisa está indo bem, mas de repente a coisa vai mal. Então Daniel, que não pôde voltar do cativeiro pela idade, ele não aguentava essa viagem, ele tinha já quase os 9 anos, alguns colocam 90, outros 88, então, enfim, perto dos 90 anos, ele não aguentava uma viagem dessa. Então Daniel, o que ele faz? Ele fica lá no palácio e orando para que dê certo, mas de repente chegam as notícias ruins. E aí sim a gente entra no capítulo 10. Agora sim é o capítulo 10. E aí o capítulo 10 diz que Daniel estava ali em jejum. Então o capítulo 10 diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto ou em jejum, né, por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do rio Tigre, e aí vai acontecer alguma coisa, mas eu quero trazer um assunto, um tema importante aqui. Era tão importante isso para Daniel que o primeiro mês do ano era o mês de Nissan, onde se realizava o quê? A Páscoa. A Páscoa era o dia do 14 ao dia 21. E pela tradição dos judeus, na Páscoa eles tinham que fazer uma coisa muito importante para eles: tomar vinho e comer o cordeiro. E esse é relatado aqui exatamente o contrário. Daniel, ele estava numa preocupação grande com essa questão que nem isso ele fez. A tristeza dele era tão profunda, o abatimento dele era tão grande que ele começou a orar. O jejum era de 3 dias, ele fez de 21 dias, como se fosse multiplicando por 7. Esse era o comum entre eles. E Daniel fica 21 dias. Bom, no dia 24 do mês, acontece alguma coisa. A Páscoa terminava no dia 21. Interessante esse detalhe aí, né? E aí, o que acontece? Quem leu do verso 5 ao 9 para a gente? Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Daniel 10, 5 a 9. Quem era esse ser que Daniel contemplou? Esse ser está também relatado em Apocalipse, capítulo 1. Né? As características são muito parecidas. Né? Então, lê, Joil. Então, lê aí. Tá aí, ó. Já que você já falou, já matou a charada, pode ler. Desculpe, eu não sabia. Não, é isso mesmo. A ideia era essa mesmo. Vai lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo.
Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na minha mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 12 a 18. Quem é esse, Joilton? Jesus, Miguel. Jesus. Jesus Então, glorificado. A visão que Daniel tem é a visão de Cristo, né? A visão de Cristo ali. É interessante como a gente vê, Jesus aparece para Daniel em meio àquela tribulação que ele estava ali, aquele coração aflito, né? 21 dias passando por oração, buscando em jejum, buscando uma melhor comunhão com Deus, para entender o que estava acontecendo, quais eram os planos de Deus para o povo de Israel, para a nação, né? Daniel podia simplesmente chutar o balde, né? Eu estou aqui no palácio mesmo, eu tenho meus 80 anos, já estou indo para o fim mesmo, tá tudo certo, azar de quem está lá. Ele poderia ter pensado assim, esse seria um pensamento bem egoísta, né? Mas um pensamento bem humano. Mas esse não era o pensamento de Daniel. Ele estava sofrendo porque o templo de Deus precisava ser reerguido lá. Ele sabia das consequências desse templo, desse templo não ser erguido, o que teria, o que estava envolvido em jogo nisso aí, né? Eu acho fantástico isso. Bom, aí a história continua. Né? Ele cai como um rosto em pé, assim o João também no Apocalipse, na visão do Apocalipse. Mas e aí? Aí o verso 10 e 12 contam uma história para Daniel. Alguém toca no ombro de Daniel. E aí? Quem pode ler para a gente? Aí a mão de alguém Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. O anjo me disse: até quanto? Até o 12. Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vi em resposta à sua oração. Interessante, Daniel não consegue levantar, né? Quando pega, alguém toca no Daniel, levanta o Daniel. Daniel fica meio de quatro ali, de joelho, apoiado pelas mãos, não consegue levantar. E o anjo levanta, Daniel. Você fica em pé, falar com você e tal. E é uma frase muito bonita essa. Daniel, você é um homem muito amado. Daniel era muito amado porque ele era um homem de oração, né? Era um homem de relacionamento com Deus, um homem muito amado por Deus. E assim como nós também somos amados por Deus. E a frase que me deixa interessante é que Daniel orou 20 dias, mas no primeiro dia não bastava, não era necessário os 21 dias. Tudo bem que ele orou 21 dias, ele sentiu essa necessidade. Mas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Deus não precisa 21 dias você falando para ele escutar, ele já te escuta no primeiro dia. Os 21 dias foram bons para Daniel, mas Deus já tinha escutado Daniel nos primeiros dias. E aí vem uma revelação muito importante, que a gente entende agora, que é justamente esse grande conflito, né, que a gente ia falando no início. Veja o grande conflito, aí está o conflito, está no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse é o grande conflito. Daniel, ele orou 21 dias, mas no primeiro dia já era suficiente para Deus dar a resposta para Daniel. Mas tem um grande conflito.
Que conflito era esse? Era justamente... bom, vou deixar a senhora White falar que conflito era esse. Quem pode ler para a gente? Enquanto Satanás estava procurando influenciar as mais altas autoridades no reino da Medo-Persa para que não mostrasse favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as forças do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Gabriel declara: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, versículo 13. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro e todos os dias do seu filho Cambises, que reinou cerca de 7 anos e meio. Profetas e Reis, páginas 290.3. Eu não sei quanto a você, eu me emociono com isso. Eu fico assim, emocionado quando eu vejo a resposta de Daniel viria no primeiro dia. Ela não veio porque Gabriel teve uma missão a ser feita. Estava acontecendo um grande conflito, e às vezes a gente quer a resposta de Deus na hora, né? Senhor, por que você não me responde? Porque não dá para responder agora. Simplesmente isso. Gabriel estava lá envolvido numa luta com os poderes das trevas. E Miguel teve que ir para resolver o problema. É incrível isso, gente. Eu fico assim... É uma coisa que a gente não consegue ver, mas está acontecendo ao nosso redor. É o grande conflito. A gente não enxerga essas coisas. Assim como Eliseu, né, falou para o servo dele: Senhor, abre os olhos para que ele possa ver que tem mais conosco do que contra nós. É muito bonita essa história. E eu gostaria de, quando eu vejo essa história, a vontade que eu tenho é de cantar. Isaac está aí, o violão também está. E a gente podia cantar essa música, Grande Comandante. Vamos cantar, ué. Coloquei aí. Vê se eu acho o tom aqui. Tom maior. Opa! Grande comandante. Não tá alto, não? Tá alto? Então baixa um pouquinho mais. Acho. Grande comandante, Cristo será. Nessa guerra santa, sempre a tempestade. Vai lá. Oi. Vamos já, dentro aqui que eu não tô conseguindo ver. Jesus luta. Tá bom, coisa. Isso. Sim, Vamos lá. Sempre avante, ao general. Sempre avante. Firmes, homens, nunca vacilar. Com Jesus ao ganhar. Seu pendão glorioso vamos defender. Hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda ao general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção. E afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção. Quando nós chegamos lá, sempre avante,
general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Amém. Amém. E aí, o final da história, o anjo fala, agora vim, depois dessa fusão toda, Daniel, eu vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes, mas muito distantes. Essa foi a fala que o anjo deu para Daniel. E aí ele termina assim, e ele diz, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro. Na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então, esse é o capítulo 10. Esse é o capítulo 10 de Daniel. É uma introdução. E o capítulo 11 vai mostrar quais são as guerras que vêm pela frente. Que guerras são essas? E que batalhas são essas? Que episódios que vão acontecer no tempo dos fins? Que ele falou assim, ó, no tempo do fim, né? É muito para frente, é mais para frente, não é no dia de vocês. Mas Miguel está ao lado de vocês. E Miguel está ao meu lado, Miguel está ao lado de vocês. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas para mim esse capítulo 10, ele é maravilhoso, maravilhoso. Porque ele fala muito do grande conflito, daquilo que a gente vive no dia a dia, sabe? E a gente não tem realmente as respostas para tudo. Mas o que a gente sabe, na verdade, é que existe uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo. Mas o inimigo vencerá. Ou o inimigo perderá. E Miguel vencerá. Miguel vencerá. Porque estamos com Miguel ao nosso lado. Amém. Miguel é o nosso general. Deus nos abençoe. Isaac tem uma música preparada aí, Isaac, que fala justamente sobre isso, sobre a proteção que Deus tem por nós. Jesus é o nosso grande general. Miguel é o nosso comandante, o arcanjo. E assim, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um porquê, tem um para quê, tem um propósito. E a gente, mesmo que estejamos passando por tribulações, por dificuldades, Deus está conosco, nos guiar, nos orientar. E o nosso grande general, o nosso grande comandante, está cuidando de nós de uma maneira muito especial. Então, você me pediu uma, a gente combinou, né, menino? Sem querer sair do script, mas aí eu lembrei de mais umas 3, mas não vou cantar as 3, não. Um pedacinho de cada uma só. Ele faz voar e acalmar o mar. Ele a cada estrela faz brilhar o céu. Ele é quem transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Ele ainda ouve a cada oração. Sempre o pecador o poderá encontrar. Mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Lembrei uma outra de Montanha de Barros. Sim, só o tanque. Sim, por todo cuidado e todo amor, pela presença ao meu lado e pelos milagres que eu nem vi, sou grato, ó Deus, a ti. E agora a do combinado. Quão sublime é o nascer da flor, de pureza enche o ar, quão suave a revelar um poder superior. Ao cair em tão orvalho, faz nascer a linda flor,
do sol vida e luz terá, e crescer vai com amor. Nosso bom Deus, nosso Pai Criador, dá a todos a vida em dom maior, que nos pode transformar num ser puro como a flor. No momento de eterno prazer, uma nova vida se formou. De ternura um olhar, ao redor tudo mudou. Como a flor necessita da mão carinhosa de um Deus, nós também necessitamos dos cuidados lá do céu. Nosso bom Deus, nosso Pai Criador, dá a todos a vida em dom maior, que nos pode transformar num ser puro como a flor, que nos pode transformar num ser puro como a flor. Amém. Obrigado, Isaac. É isso aí, gente. Nós temos um Deus maravilhoso, um grande comandante, um arcanjo Miguel, que assume a bandeira e vai fazendo os vencedores. Está no comando da história desse mundo. Não tem que ter medo ao futuro, a não ser que nos esqueçamos do que, como Deus tem dirigido o passado da igreja e a história desse mundo. Vamos orar? E depois a gente fala em orações. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui em família, buscando conhecer mais a sua palavra, estudando, contemplando o seu poder maravilhoso e também tomando cada vez mais conhecimento sobre esse grande conflito que tem ao redor, que a gente enxerga, a gente não vê as coisas acontecendo. Com os olhos da fé, a gente pode imaginar, a gente pode perceber que existem coisas que não são perceptíveis ao olho nu, mas que a gente sabe que existem batalhas sendo travadas na nossa mente, ao nosso redor, querendo dominar o nosso ser, mas que o Senhor possa nos ajudar, que estejamos sempre ao lado de Miguel, que vai vencer e que é vencedor, que está vencendo. Amém. Muito obrigado por tudo. Dê-nos uma semana, um bom momento aqui ainda de confraternização. O Senhor venha dar uma bênção especial sobre o Tico, que completou mais um ano de vida essa semana, que ele continue dando os caminhos do Senhor, e que os próximos anos que ele vai completar pela frente, então, todos nós possamos estar na tua companhia nos céus, sob a companhia de Miguel e sob a companhia do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos essas bênçãos. Amém. 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 Isaac, agora é você que comanda a festa, hein? Deixa eu liberar o áudio aqui. Rapaz, eu sou lá comandante de festa, virei agora para animador de festa, foi? Então, eu quero dizer para vocês que não tem Flamengo que atrapalhar nossas homenagens a Tico. E quem concorda, diga amém. 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 Ô, Tico, eu começo, eu sempre eu vou falar mais, né? Mas hoje eu vou falar menos, vou deixar o povo falar. Olha o tanto de gente que veio te ver, rapaz. Poxa. Nem Joilton, em toda a sua plenitude, teve tanta glória. Eu sou visitado. Ô, Tico, olha, eu admirado por esses 51 anos que você completou aí, o nome aí sugere o tal dos 51. Mas, rapaz, você é um guerreiro, porque aquela, como é que é? Diabetes infantil, não sei se ela já ficou adulta, se está adolescente ainda, ou você está aí firme na jogada, meu irmão. Pois é.
É a misericórdia de Deus. Que dura, renova-se a cada... Pastor Ailton, qual é a hora nova com as misericórdias do Senhor? Cada manhã, cada É dia. por isso, só isso. Só isso. Bom. Quem se habilita a falar alguma coisa para ti? Se tiver coragem, fala na cara, igual eu falei. Eu quero dar graças aí pelo mais um ano na vida do meu irmão. É um guerreiro, um lutador, pai, tio, né? E já vai ser vovô também, né? Já está se preparando para ser vovô. E a vantagem de ir com alguém que está sempre alegre, sempre disposto a ajudar, é uma pessoa que está sempre para frente. Ele é animadinho mesmo. É animado, canta, prega, e nas horas vagas ele ainda é o irmãozão, né? Aquele irmãozão que está ali para ajudar. Qualquer problema que acontece na família, ele já vem querer saber o que está acontecendo. Então, nós só temos que louvar a Deus pela vida do Tico, pelo ministério que ele tem com a sua família, ministério que ele tem aí no IENS, e oramos também para que Deus possa cada vez mais fortalecê-lo, a sua saúde, sempre lhe trazer novo ressignificado, né? Que ele possa cada vez mais sentir o amor também dos seus irmãos. Nós estamos aqui e queremos dizer que nós amamos você, e você é uma pessoa muito importante para nós. Nós também queremos parabenizar Tico, e não só Tico, né? Mas toda a família de Zadio, todos são muito prestativos. Então, a gente não pode elogiar um sem esquecer dos outros, porque são todos muito prestativos, herdados, né? Zadio, ela ama tanto que o coração, de vez em quando, não tá suportando tanto amor. Quer sair do peito, quer sair da caixa, né? Então, os filhos herdaram também essa característica, né, de serem prestativos. E até Mariane veio homenagear o Tico. Então, parabéns, Tico. Deus te abençoe muito, viu? Continue te usando como instrumento em suas mãos. Amém. Para continuar assim, fazendo bem às pessoas. Amém, amém, tia. Muito obrigado. Te amo muito também. Peraí que o Silmar quer falar. O trem saiu da caixa. O Elias endoidou o negócio todo, Elias. E agora, como é que eu faço aqui? Está compartilhando sua tela. Peraí, conserta a imagem. Peraí, é que eu saí da trilha aqui, mas você vai falar. Pode falar. Então, Tico, eu quero desejar um feliz aniversário. Quero desejar as bênçãos do Senhor. A Lívia falou dos filhos Zadio, mas hoje é seu dia. Todos vocês são 100%. Mas hoje é seu dia, Tico. E eu estou muito grato a Deus por ter colocado, Tico, na minha vida. Você tem me colaborado muito comigo, Tico, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. Você sabe aí como é que foi. Tio, então, mais um abração. E Deus abençoe. A gente quer estar perto de vocês, mas infelizmente não dá. Mas o dia que você tiver um tempinho, dá um pulo aqui, que nós estamos aqui entre Minas e Bahia para receber você. Um abraço aí, sua turma toda. Tá bom, tio? Obrigado, tio. É um prazer ter você como sobrinho, viu, tio? Obrigado. Um abraço. Obrigado. Parabéns, Tico. Você é uma pessoa muito especial. Você, olha, eu tenho uma admiração pela disponibilidade sua de amar, de acolher, de cuidar, de criar, sabe? Que orgulho, viu, de te chamar de primo. Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando, te iluminando, como Ele tem feito até aqui. Porque a gente olha para essas crianças que agora já estão deixando de ser crianças, né? E vemos que trabalho bonito que você tem, sabe? A gente vê que realmente o Senhor, Ele usou o poder dele e suas habilidades para você fazer esse trabalho. Assim, poderia falar sobre outras superações suas, né? Mas agora não vai dar tempo para falar tudo, senão eu vou ficar falando até meia-noite.
Mas parabéns, viu, pelo ser humano lindo que você é, por essa pessoa tão especial. Que Deus continue te abençoando. Fala, mãe. Você está exagerando. A mãe. Não. Parabéns, Chico, pelo filho que você é muito amado. Pode ter certeza que você mora dentro do nosso coração. Nós te amamos muito e temos muito orgulho de você. E também faço minhas as palavras da Ruth. Temos muito orgulho de você ter sido que você assumiu com seus sobrinhos, que cria como pai, e eles são muito agradecidos, eles te amam muito também. E que Deus abençoe a você. Você sempre vai ser abençoado por isso. Amém. Amém. Tico. Fala, primo. Deixa eu falar aqui contigo aqui agora uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, o coração imenso que ele tem, assim. Ele ama as pessoas, ele é alegre, ele é espontâneo, ele é carinhoso, ele é de tudo de bom. Mas o Tico, tudo que manifesta hoje, tem umas cenas que sempre ficaram gravadas na minha mente, de muito tempo atrás. Não sei se ele vai se lembrar disso. Em São Paulo, a gente foi para São Paulo com minha mãe, Nidinha, mãe e Nidinha, a gente foi em São Paulo uma época, era bem novinho. E acho que o vovô Zul estava com a gente lá. Era o vovô Zul com a gente. O que me impressionava era o seguinte, o Tico chegava todo dia do trabalho, o Tico trabalhava nessa época, ele chegava todo dia do trabalho, eu estava lá com o velho Zul e batia um papo com ele, mas dava atenção. E eu percebia que eu ficava assim, esperando todo dia o Tico chegar. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Assim, esse carinho, eu ficava assim, impressionado com o Tico. Assim, a gente tinha tanta coisa para fazer, eu doido para brincar com ele, queria brincar com ele, fazer alguma coisa e tal. E eu era moleque naquela época, bem molequinho, mas o Tico chegava, me dava atenção, e vô, como é que foi o seu dia e tal. E desde essa época aí eu venho percebendo que tem esse coração assim, bondoso, amável, de gente que gosta de gente, né? De gostar de gente. E, Tico, parabéns pela pessoa que você é hoje. Você não tem essa característica primária que você tinha lá atrás. Que Deus continue te abençoando, você e sua família, linda família que você tem. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Ô, Nino, obrigado, hein? Obrigado mesmo. Nidinha tá na ponta da língua querendo falar. Não deixa a Nidinha primeiro, Raimundo. Vou falar aqui, porque, Tico, Ruth e todos aí já traduziram o tanto que a gente admira você, realmente. Você é uma pessoa admirável, você é tudo que você faz, aquilo que você é. Você é uma pessoa sempre alegre, a gente vê que você é uma pessoa muito... Você fechou o áudio? Falando. Enfia o dedo, Nidinha, libera o áudio. Eu tinha liberado. Ah, tá. Voltando. Falando assim, né, que Ruth, todos aí do que o Tico é essa pessoa admirável. Realmente, acho que todos nós vemos isso e reconhecemos isso nele, né? A pessoa maravilhosa que ele é, a pessoa sempre alegre, prestativa. Eu nunca vi Tico assim, emburrado com alguma coisa, sempre alegre, sempre brincalhão. Onde a gente chega, ele está sempre cheio de vida, cheio de alegria. E isso é bacana, né? A gente admira você muito, né? Essa atitude sua. E realmente você é uma pessoa muito bacana. Deus te abençoe, continue te abençoando. Você, sua família. Tudo de bom a gente deseja para você. Que você seja muito feliz e que seus sonhos sempre se realizem cada vez mais. E que Deus esteja sempre com você. Parabéns e felicidade. Ô, meu! Agora com o Raimundo. Vamos lá, Raimundo. Logo. Bom, acho que todos já falaram. Não, mas eu te cortei, eu achei que Nidinha nem ia falar. Não, eu estava zoando, meu falando. Coisa maravilhosa. Então, acho que todos detonaram tudo aquilo que eu poderia falar. Eu tenho uma grande admiração pela família Zadil, por Tico, por todos eles, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, que Deus continue abençoando o Tico cada vez mais. Sem glória deles, conheci o Tico pequeno ainda, muito pequeno, né? E que Deus possa abençoá-lo cada dia mais, que ele possa crescer na graça de Deus. Nossa morena iluminada que está lá atrás da mãe Nilza.
Estou sentindo que você está com a língua beliscando aí. Deus, ô Tico! Parabéns, Primusco! Parabéns. Obrigado, prima. Tico, fala umas estrelas que eu tô com saudade. Esta semana é a única coisa que o marinheiro de verdade necessita para navegar. Beijo, prima. Obrigado. Beijo pra tu. Beijo também, Ticão. Gente, deixa eu agradecer aqui, então. Tem mais alguém? Alguma coisa? Pode agradecer, Parabéns, Chico. Felicidades. Deus te dê muitos anos de vida. Estou morrendo de saudade de você, família. Manda um beijo pra todo mundo aí, viu? Fala que eu tô com saudade. Felicidades. Parabéns. A irmã veio. Oi, Isaac. Fala pro Hino aí que o Flamengo acabou de empatar. Eu prefiro o Flamengo fazer primeiro. Raimundo, tô percebendo aqui pelos fogos aqui fora. Aqui. Estamos aqui também, então, a gritaria aqui. Sim, mas voltando pro Tico, para mim falar. Fala ele, né? Vai falar mais para fim. Vai continuar os agradecimentos aí, moço. Gente, é assim, vocês são, assim, vocês não sabem a importância que vocês têm na minha... Não tem dimensão do que eu, assim, família. Eu comecei a sentir o que é ter família quando eu conheci vocês. E até então eu não sabia o que era família, né? É claro, tem a minha família nuclear, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas assim, eu tenho um carinho, um amor muito grande por vocês, né? Vocês são meus xodós mesmo, e não é à toa que de vez em quando eu dou uma doida e dou aí, mesmo sem poder, eu sinto necessidade de estar perto de vocês, de ouvir a voz de vocês, e eu agradeço aqui todo esse carinho. Dizer que, assim, eu não mereço, mas eu agradeço demais. Amém. Você merece sim, porque eu nunca vi te reunir aqui, rapaz. Até a morena iluminada que fica escondida lá atrás de Nildo apareceu hoje aí, ó. Mostrou a cara, olha lá, o coraçãozinho para você. Já que tem bolo, vamos cantar, né? Bolo. Por falar em cantar, a Elaine pediu umas músicas aqui para cantar para Tico. Mas eu não vou cantar em tempo. Deixa eu ver se eu lembro aqui ainda. Deixa eu buscar aqui o zap dela. Olha o que ela foi lembrar pensando em você, viu, Tico? Olha. Sua irmã, Elaine, aí, ó. Que nunca usou mega ré. Gosta, né, Ruth? Aí você gosta, né? Ai, meu áudio tá aberto. Ô, Tico, ela lembrou aqui uma música do seu tio Antônio, disse que você gosta muito. Gosto. Essa música realmente o tio Antônio fez e colocamos letra. E aí, vou cantar só um pedacinho dela. Sozinho eu andava, até que encontrei. E agora? Jesus, de alegria eu chorava. E minha vida nele pus, por isso agora encontrei meu Jesus, por isso agora eu sou feliz, porque encontrei meu Jesus. A outra que ela colocou, que disse que você gosta muito, é uma do Alfredo Arruda. Esse cara eu conheci quando eu fiquei uns dias na casa da Ruth. Uns dias, uns meses. Uns dias, foi um prazer. Obrigado. Agora eu tenho paz e um lar onde morar, pois tenho um amigo que me vem buscar. Ele deu
Cumprir a relação todinha aqui, a última que ela me pediu foi: Deus faz de você um gigante, Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê sua angústia e acalma. Deus ouve, Deus vê. Pronto. Ei! Precisando, tio. Ó. A hora. Vou mandar o Pix aí depois. Parabéns. Parabéns para você nessa data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Felicidade, muitos anos de vida. E viva o Tico! Brasil! Obrigado, Viva! gente! Agora sim, pode voltar Viva! a atenção pro Flamengo. Obrigado, gente! Elaine, direito de resposta. É bênção pura, sem mistura. Tio Isaac, quando precisar de botox no cabelo, só falar comigo. Muito bem, Elaine sabe tudo aí. Tio Isaac já me consultou sobre botox. É só falar comigo. Cabelo. Olha a Elaine entregando aí. Foi botox, não. Entrega não, Elaine. Ele aumentou bastante. Eu queria mesmo era fazer Olha o tamanho a cirurgia, que tá. de botox. Que Eu queria legal. fazer, claro.